Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CBED. E você também poderá acessá-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas que foram produzidos nos últimos 9 anos. Hoje nós vamos debater o tema Administração e Esportiva. E para isso nós convidamos o professor Marcos Ruiz, ele que é mestre em Educação Física, autor desses 2 livros, Lazer nos Clubes Socio-Recreativos e também Temas para a Administração de Clubes Socio-Recreativos. O professor Marcos Ruiz da Silva, é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Ele é especialista em recursos humanos pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem aperfeiçoamento em administração esportiva, é mestre, como eu disse anteriormente, em educação física, está fazendo doutorado nesta área e o seu tema de pesquisa foi História e Sociologia do Esporte. Ele é gestor de clubes há vários anos, também membro da Confraria Profissionais de Lazer do Paraná e foi membro da Comissão Nacional de Gestores de Clubes, a CBC. Professor Marcos, eu quero agradecer muito a sua entrevista, a sua participação nesse programa. Já há anos atrás nós já tivemos oportunidade de discutir sobre temas relacionados ao esporte. O senhor tem esses livros, Lazer nos Clubes Socio-Recreativos, e também aqui o senhor organizou esse livro, que são temas para a administração de clubes socio-recreativos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo um tempo em que, principalmente nas grandes cidades, há uma certa decadência, podemos assim dizer, dos clubes. Algumas décadas atrás, nós tínhamos clubes muito fortes em termos de associados. O que o senhor atribui a essa decadência, professor Marcos, e que a gente vê grandes clubes assim tradicionais, enfrentando dificuldades financeiras? Jorge, bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre o assunto, um assunto que me chama muito a atenção, todos os assuntos que envolvem a questão do esporte e principalmente essa relação que você apontou já de princípio, que trata dos clubes socio-recreativos, né? A pergunta que você faz logo de início, para mim, é muito oportuna, porque eu tenho vindo desenvolvendo um debate em relação aos clubes, onde você encontra um universo de discussões que não estão fundadas em argumentos pautados em dados, em comprovações, sejam acadêmicas, pesquisas estatísticas, enfim. E o que você falou é um cenário realmente que a gente vê hoje. Por exemplo, agora no meu doutorado eu fiz uma pesquisa que data do século XIX até os dias de hoje para entender essa relação da constituição dos clubes e a constituição desse comportamento das pessoas quando vão em busca dessas atividades oferecidas neles, né? E a gente percebe que teve um determinado momento na sociedade brasileira que teve um volume muito grande de manifestações públicas, sejam elas de classes de determinado nível socioeconômico, comumente chamadas elites, né? Eu não gosto muito de utilizar esse termo, né? Mas comumente chamadas elites, ou seja, os clubes de elite, você ouve falar. O outro grupo que as pessoas comentam são os grupos étnicos, né? Que são os alemães, são os italianos, enfim. E aí nós temos também uma configuração que são oriundos das classes operárias. Ou seja, independente da condição social do grupo étnico,
existiu uma movimentação muito significativa na constituição desses espaços aí. Esse número de clubes, ele teve uma força muito grande, podemos pensar aqui, até meados do século XX, 1940, 1950. Vamos pensar que até 1980 ainda os clubes eles tinham uma relação consistente economicamente falando, né? Depois de um período, muitos desses clubes fecharam, né? Muitos desses clubes faliram, muitos desses clubes foram absorvidos por outros clubes, foram feitas unificações. Tem clubes hoje, tem um clube que na região de Curitiba, que foi vendido, hoje é uma empresa privada que não tem nada a ver com o ramo, enfim. Daí, quando a gente conversa com um diretor de uma empresa, quando a gente conversa com as pessoas da área do esporte, porque o clube ele tem uma inserção na área esportiva muito intensa, porque diferente do cenário do esporte nos Estados Unidos, que grande parte desses atletas vem das faculdades, das escolas, no Brasil é diferente, ele vem dos clubes. Então, o cenário esportivo no Brasil, ele tem uma relação muito íntima com os clubes. Então, ou seja, qualquer assunto que se permeia em relação ao esporte tem um vínculo muito forte com os clubes. Então, o que acontece? As pessoas que se envolvem na discussão e apontam esse problema dos clubes, eles tendem a usar os seguintes argumentos. Bom, hoje em dia você tem um condomínio clube, hoje em dia você tem um shopping center, hoje em dia você tem uma chácara, hoje em dia você tem uma infinidade de entretenimentos que tornou-se acessível às pessoas e as pessoas deixaram de usufruir o clube, né? Esse é um argumento. Apesar de a gente poder considerar que pode existir alguns dados concretos, na minha ótica, né, em virtude do que a gente tem estudado, não é esse o fato determinante que fez com que os clubes infelizmente, né, ou infelizmente no sentido de perder essas características, viessem a sofrer esses problemas, principalmente de ordem econômica, né? O ponto que eu coloco nessa discussão é a gestão do administrador. Daí quando você falou tema de administração, né, do esporte, qual que é a configuração que tem nos clubes? Generalizando, né? Bom, claro que se você imaginar que no Brasil existem mais de 13 mil clubes em funcionamento. Atualmente, 13 mil clubes em funcionamento, dispersos em toda a região nacional. Nós temos assim peculiaridades que são muito distintas de uma ou outra região. Isso que eu vou apontar reflete muitas características de muitos desses clubes, mas não dá para dizer que são todos assim. Mas como é que é a configuração da gestão de um clube, da administração de um clube? Primeiro, é composta por um grupo de pessoas que são associados, que necessariamente não entendem ou não mantêm um vínculo profissional com a área, né? Até depois eu quero fazer uma relação com o futebol profissional, que assim, a discussão que tem aparecido muito na mídia é em relação ao gestor de futebol, né? Agora a gente precisa arrumar um gestor de futebol, porque o meu time não está indo bem, enfim. Mas esse é um outro ponto que eu gostei até de se você achar interessante, a gente poder apontar. Então, o que acontece? Então, digamos que um determinado associado, ele tem um determinado interesse na instituição, organiza um grupo de pessoas interessadas, a partir daí estabelece um grupo político, né, internamente e concorre à eleição de um clube. E você vê que há 2 a 3 anos muda-se a gestão, podendo ou não ter eleição, reeleição, enfim. E muitas dessas pessoas são amadoras, né? Esse amador não tem um sentido pejorativo, né? Amador no sentido assim, ele é um profissional, às vezes é um industrial, às vezes é um professor, às vezes ele é um engenheiro, é um médico, enfim, que utiliza do seu tempo livre para fazer a gestão desse clube. Aí a pergunta que eu faria assim, em qual empresa, né, pensando assim, a empresa capitalista, um comércio, uma indústria, enfim, que o gestor, que o profissional, ele utiliza do tempo livre dele para fazer a gestão da sua empresa. E aí a gente começa a entender alguns problemas desse cenário dos clubes socioesportivos ou recreativos, né? Agora, até, eu lembro da minha infância, professor, o senhor falando isso, no lugarejo lá onde eu morava, nós tínhamos um clube, um time de futebol, e o presidente era, desde o início,
a mesma pessoa, que era um comerciante que tinha um caminhão que nos levava a jogar futebol nos campos da Redondeza. E o fato de ele ter o caminhão, então, ele era o presidente sempre, porque se ele deixasse de ser o presidente, não teria como nós nos deslocarmos. É o dono da bola, né? Exatamente. Quando a gente parece é criança, que é o dono assim. da bola. É. Então, justamente, assim, e aí quando a gente vê o cenário nesse universo amador de gestão esportiva, você pode fazer essa relação com a empresa, né, normal. Como é que vai conseguir reagir às alterações sociais? Por exemplo, por isso que eu comentei que pode até ser que essas variáveis que eles apontam de clube, condomínio clube, shopping center, tenha surgido realmente uma interferência. Mas aí é aquela relação, né? Toda a sociedade, em todas as suas áreas comerciais, industriais, sofreram alterações no decorrer do desenvolvimento econômico da sociedade e muitas delas descobriram novas oportunidades. Então, para mim, assim, o grande argumento que eu teria para apontar do problema dos clubes está relacionado com gestão. Agora, professor Marcos Ruiz, pelo seu histórico, aquilo que o senhor investigou, este modelo, digamos assim, de prática esportiva, ele surge no século ali, por volta do século XIX, junto com a urbanização, então, ou é anterior, os clubes? É interessante, né? Se a gente começar a analisar a própria configuração, na verdade, eu ainda estou lendo esses materiais do século XIX, mas nós temos ali alguns marcos, né? E se a gente pensar... Só um outro parênteses. Existem algumas pessoas que argumentam o seguinte, que os clubes têm origem no Brasil em virtude da etnia, né, dos imigrantes que vieram para o Brasil, considerando ainda a grande influência da etnia alemã, que tem clube no Brasil inteiro, né? Mas aí a gente começa a analisar a configuração, você pode pensar assim, bom, 1822, né, como é que era o país nessa época? Como o senhor comentou, em determinado momento a sociedade começa a se tornar uma sociedade urbana. A partir desse momento que começam a se constituir alguns grupos de interesse e nesses grupos de interesse estabelecer espaços, né? Porque o que acontece? Essa relação da confraria, a relação dos clubes de interesse é uma coisa que faz parte da humanidade, né? A confraria de determinado grupo, do charuto, enfim. Mas isso começa a se consolidar em meados. Eu não vou precisar a data, porque assim, eu acredito que ainda existe muito material que a gente pode levantar. Mas, para ter ideia, nós temos um clube no Brasil, que é um clube no Rio de Janeiro, o Clube Germânia, que, se eu não estou enganado, mas tem num dos livros ali, que ele ainda está em funcionamento e ele é do ano de 1920 e 1922. Ou seja, um clube que tem aí quase 200 anos em funcionamento. Então, ou seja, é um fenômeno, né? Muito antigo já no país. Eu estou vendo o senhor com uma camiseta aqui do Pelé e a Uninter, e o senhor coordena esses cursos, diante desta realidade, ela está lançando alguns cursos em convênio até com o próprio rei do futebol, o Pelé, justamente para, digamos assim, capacitar pessoas para o esporte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desses cursos. Ah, legal. Então, veja, se a gente pensar que nesse universo do cenário esportivo existe uma diversidade muito grande de profissões que estão ligadas com a área esportiva, e a gente associar essa vinculação com a carência que se tem na formação, a Uninter está oferecendo uma proposta assim, extremamente interessante, porque ela trouxe 19 cursos relacionados com a área esportiva, desde a área da gestão de marketing, gestão de negócios, gestão do esporte, gestão do futebol, gestão de academias, até as áreas, digamos, relacionadas com as ciências biológicas, né? Fisioterapia, atividade física para portadores de deficiência, enfim, ela acaba por contemplar nessa proposta desses cursos a possibilidade de essa
diversidade de profissionais aprofundarem seus estudos em relação às suas áreas. São cursos de pós-graduação lato sensu, então a pessoa tem que ter já uma formação profissional, ou seja, ter um curso, ou seja, na área de educação física, de administração, de jornalismo, de fisioterapia, de medicina, administração, economia, ou seja, são cursos de pós-graduação com duração de 9 meses, né? E desse curso a gente tem recebido já uma infinidade de alunos do curso de Direito, da Nutrição, da própria Educação Física, do jornalismo, ou seja, são profissionais que estão encontrando nesses cursos da Uninter a possibilidade de aprofundar esse conhecimento que eles já têm. E eles são todos focados na área esportiva, ou seja, são cursos em que as pessoas vão se dedicar, digamos, ou atuar, ou vão se aperfeiçoar para agir ou atuar nessa área esportiva. Justamente. Até as pessoas que nos procuram, foi bem colocado, em relação da possibilidade de, por exemplo, um professor de educação física trabalha como personal trainer, gostaria de fazer um curso de nutrição esportiva para poder trabalhar com a nutrição. Então, como é um curso de pós-graduação lato sensu, os cursos não habilitam, eles apresentam às pessoas a possibilidade de um aprimoramento profissional a partir de estudos mais aprofundados desses temas que são correlatos com a área esportiva, né? E o que é interessante, assim, como a gente identifica o perfil desses profissionais, né? São profissionais que atuam no mercado já há alguns anos, e dentro desses anos de experiência, a gente tem visto que há uma carência de informações nas quais ele possa pautar a própria atuação profissional dele. Então, eles estão procurando esses cursos para que ele possa se aprofundar nesse sentido. E também nós temos encontrado alguns acadêmicos egressos, recém-formados, que têm encontrado nesses cursos a possibilidade de se dedicar a uma área que ele já tinha interesse na época da graduação. Um exemplo é o jornalismo. Certo. Então, o aluno ele estuda 9 meses online, ou seja, justamente, à distância, e daí ele faz as provas e para concluir o curso ele tem que fazer um trabalho acadêmico, um TCC, um artigo? Isso, ele faz um TCC, que é um TCC que tem as formatações da instituição, que versem sobre a temática ligada à pós que ele realizou. Nós temos um professor orientador que faz todas as orientações e correções necessárias para ele poder também fazer um trabalho com qualidade. O interessante agora é que a gente... Veja, nós temos no cenário da acadêmico e profissional da educação física diversos congressos, né? A ideia é que esse nosso acadêmico agora ele comece a produzir esses artigos, desses artigos eles possam transformar em artigos científicos, que é o TCC dele, né? Transformar em artigo científico e publicar nesses congressos. Porque o que a gente tem visto é a possibilidade desses profissionais terem um intercâmbio com outros profissionais em momentos bem específicos ali. Então, nós estamos entrevistando o professor Marcos Ruiz e o tema é administração esportiva. O senhor falou aqui, professor, nessa nossa conversa, a respeito das academias, que é um fenômeno recente, né? E que até talvez 20 ou 30 anos atrás eram poucas e hoje se tornaram um grande mercado das pessoas praticarem esportes. Eu gostaria que o senhor fizesse essa abordagem e me parece que até os cursos de pós-graduação que nós temos aqui na Uninter são voltados também para essa área de academias, a gestão de academias. Olha que interessante, ó. Se você imaginar a academia de alguns anos atrás, você vai imaginar aquela pessoa com ferro, né, uma barra de ferro, os halteres, né, e exercícios extremamente de peso, né? O que aconteceu nesses anos todos? As academias se tornaram, eu vou usar um termo, talvez não seja o mais adequado, mas vamos pensar um grande shopping center da atividade física. Até alguns desses espaços têm se tornado centros de beleza, porque você tem um salão, tem um espaço de estética, você tem sauna, você tem uma série de coisas. Ou seja, as academias, além de ter hoje em dia absorverem uma boa parcela no mercado, eles também se aperfeiçoaram. Então, daí, até você pensando nas possibilidades que a Uninter pensou em poder atender esses profissionais, é só a gente imaginar que dentro de uma academia a gente tem o personal trainer,
a gente tem o fisiologista, a gente tem a pessoa que cuida da nutrição do atleta, mesmo que as pessoas não sejam atleta de rendimento, mas a pessoa que adota uma prática cotidiana de atividade física, ele tem o nutricionista e também tem o gestor dessa academia. Mudou-se um pouco aquela identidade do empreendedor. Vamos pensar aqui na educação física, mas talvez nas outras áreas, né? Eu gosto de fazer musculação, entendo um pouco, eu tenho um dinheiro, eu vou alugar uma sala para comprar uns aparelhos, né? Porque isso tem sido gerido como um negócio. E para ser gerido como negócio, o profissional ele tem que entender não só da atividade fim, que é a musculação, é a ginástica, mas ele também tem que entender dos processos administrativos, processos gerenciais, plano de negócio. Porque como aumentou o mercado, a concorrência também aumentou. Professor Marcos Ruiz, nós tivemos o ano passado a Copa do Mundo. Havia toda uma expectativa em relação à Copa do Mundo, houve uma certa frustração pelo desempenho da nossa seleção, depois dos 7-1. Fizemos história, né? Exatamente. E o ano que vem nós vamos ter a Olimpíada. Quais são as perspectivas do nosso país para a Olimpíada? O poder público está, digamos assim, agindo corretamente com as políticas públicas para esses atletas, aí já são de alto rendimento, mas isso pode incentivar ao cidadão comum a prática do lazer, a prática esportiva? A gente poderia pensar assim em dois pontos, né? Vamos pensar em legado, né? Assim, sim. Como se falou-se tanto em legado, quais são os legados desses mega eventos esportivos, até nas discussões que justificavam a vinda desses esportes, né? Há uma discussão nesse universo que diz o seguinte: dentro desses legados, se for feita uma análise um pouco mais crítica, você vê legado em termos de urbanismo, em termos de estrutura física, logística, mas você ouve muito pouco qual é o legado esportivo que vai ter. Exatamente. Você não ouve isso. E daí a gente pode pensar, então, em legado esportivo enquanto cidadão comum, né? O que o cidadão comum, enquanto retornos positivos, ele poderia ter com a realização desses mega eventos esportivos, né? Um ponto que a gente poderia identificar é assim, pelo menos na produção acadêmica, tem se destacado de uma maneira significativa nas discussões desses trabalhos, desses eventos. O que a gente poderia pensar relacionando isso com o cidadão comum? Primeira coisa é assim, se existem pessoas pensando e produzindo material sobre isso, possivelmente, acreditem, né, seria essa a ideia da produção do conhecimento, esses conhecimentos vão chegar de alguma forma para esse cidadão comum, onde ele possa entender melhor a prática dele, onde ele possa ter uma prática uma prática melhor qualificada, onde ele possa receber informações mais qualificadas. Esse é um ponto. Por exemplo, assim, o que seriam essas informações mais qualificadas, né? Às vezes, conversa, não que ela não seja bacana, mas a conversa na beira do bar, no salão de beleza, na rua, enfim, leva as pessoas a algum entendimento que nem sempre esse entendimento seria o mais ideal para determinada situação. Vou dar um exemplo muito comum, né? Em determinado momento as pessoas ouviram falar, não sei porquê, até da onde que surgiu isso, mas que correr com saco plástico no corpo era bom, que fazia com que você perdesse líquido, né? E você emagrecia. O que acontece? Acontece que você está tendo um processo de perdas de líquidos, um processo de desidratação. A mesma coisa, é gravíssimo. A mesma coisa a pessoa quando vai na sauna e fala assim, poxa, cada vez que eu vou na sauna eu perco 2 ou 3 quilos. Então, ou seja, acredita-se que a partir dessas discussões que vem junto com os megas eventos, essas informações começam a disseminar para a população, né? O outro ponto, se a gente pensar em termos de resultado para o Brasil, poderia ser uma visão pessimista, mas dificilmente, né, a não ser que surja alguma coisa assim que esteja muito escondida, o Brasil vai superar marcas significativas na Olimpíada, né? O porquê disso? Porque se a gente pensar que um atleta não se forma num período de 4 anos, nós não teríamos tempo de 2012 a 2016 formar esse atleta. Acredita-se, né? Claro que sim, eu tenho observado que
a instituição pública, o Estado, né, tem se mobilizado com algumas ações para que possa ser pensado nessa Constituição. Mas talvez ainda não seja suficiente. Por quê? Esse atleta de 4 anos ele já está formado. Ou seja, quem convive no circuito dos campeonatos das federações já entende potencialmente quais são os atletas que podem representar o Brasil, porque depende de índice, depende de um processo de médio e longo prazo, enfim. Poderíamos pensar, se a gente tivesse como prerrogativa que o Brasil fosse melhor representado em termos de medalhas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso, né? Que esse trabalho dessas Olimpíadas possa surtir frutos para que nas próximas Olimpíadas, né, o reflexo desse trabalho ter sido feito aconteça com essas crianças que hoje têm 8 anos, porque a criança daqui a 8 anos vai ter 16, enfim, mais ou menos nesse cenário. Aí a pergunta que eu faria, né, assim, não teria resposta, mas serviria como reflexão, né, o que serviria para o povo, né, para as pessoas em geral, para a sociedade brasileira, esse quadro de medalhas alterado. Então, é um tema instigante que nós estamos debatendo, a administração esportiva, e nós convidamos hoje o professor Marcos Ruiz da Silva, ele que é mestre em Educação Física, doutorando nessa área. Professor Marcos, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e dizer que não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Que bom, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovado. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem.
O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate, com Jorge Bernardi. Lá você encontrará cerca de 400 programas produzidos nos últimos 9 anos. Hoje nós vamos debater as tecnologias aplicadas à segurança. E para isso nós convidamos o engenheiro Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é engenheiro eletricista e especializado em eletrônica, com especialização também em engenharia e arquitetura de software pela Universidade Estácio de Sá. É mestrando em desenvolvimento de tecnologias pelo Instituto Lactec. Possui cerca de 20 anos de experiência como gerente de projetos em sistemas eletrônicos de segurança e atualmente atua como diretor de automação e tecnologia da informação na empresa IB Tecnologia e Sistemas Limitados. Também o Carlos Barbosa é oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu gostaria, professor Carlos Barbosa, que o senhor nos colocasse a evolução dos sistemas de segurança eletrônica. Nós sabemos que esses sistemas cada vez estão se sofisticando mais
estão se tornando até mais acessíveis à população. Você vai, às vezes, a algum bairro da periferia e as pessoas possuem câmeras ali disponíveis. Qual é a importância desse modelo da segurança eletrônica e o momento atual, como nós estamos vivendo? Aumentou a violência ou as pessoas se sentem mais protegidas com todos esses aparatos de segurança? Muito obrigado pelo convite, inicialmente, para participar. Esperamos poder agregar novas informações na formação dos nossos dos alunos, né, aqui da escola. A evolução da tecnologia é muito rápida, né? Nós todos acompanhamos isso, né? Vivemos isso no nosso dia a dia. Praticamente nós estamos rodeados pela tecnologia, seja através de um smartphone ou uma televisão de alta tecnologia com acesso à internet. E particularmente na área da segurança eletrônica, houve um grande benefício, porque todo esse acesso à internet, essa rede de comunicações, transformou-se numa infraestrutura para a transmissão das informações. Então hoje é possível, através do tablet, eu monitorar a minha casa, monitorar a minha empresa, né? E isso traz não só uma sensação de segurança, mas uma coisa muito importante, que é o acesso à informação rapidamente sobre o que está acontecendo. Porque o evento, na área de segurança, ele ocorre assim. Ocorreu um evento, eu tenho um tempo de resposta, né? E quanto menor o tempo de resposta, menor o dano que eu posso sofrer em termos de patrimônio, né? Lesão patrimonial, e menor as consequências enquanto, por exemplo, um sequestro relâmpago, né? Então eu posso rapidamente identificar a localização de uma pessoa através do sinal de celular, eu posso rapidamente receber a imagem da minha empresa no meu celular, informando que está havendo um evento, alguém está arrombando o local. Então a tecnologia permitiu tudo isso. E logicamente que essa tecnologia também permite ações negativas, né? Então existe toda uma política de segurança que tem que ser empregada quando se utiliza a tecnologia. Mas sim, houve um grande avanço e hoje nós podemos dizer que estamos no estado da arte, né? Em termos de sistemas de comunicações na área de segurança, né? E são várias tecnologias, né? Desde as tecnologias das câmeras de vídeo monitoramento, que estão disponíveis hoje para uso doméstico, né? Para uso empresarial e para uso na área de segurança pública. São equipamentos diferentes, né? Evidentemente, cada um tem a sua tecnologia de fabricação e também o emprego adequado naquele local. Então, para uma residência, um equipamento, para uma empresa é outro. O professor Carlos Barbosa, o senhor falou da utilização de sistemas modernos de segurança, não apenas para a segurança privada, mas também para a segurança pública. Hoje, cada vez mais, nós observamos o monitoramento das pessoas em áreas públicas, áreas comuns. Tem algum índice, o senhor está fazendo mestrado, né, embora seja uma outra área, mas como o senhor é um especialista em segurança, diminuiu, digamos assim, o número de crimes contra o patrimônio à medida em que foram se aperfeiçoando os instrumentos de segurança eletrônica, ou ainda temos, digamos, um índice lá normal nesses últimos anos? É difícil estabelecer uma correlação, porque tem outros fatores, né? Aumenta-se o investimento em equipamentos de segurança eletrônica, se instalam mais câmeras de monitoramento e, ao mesmo tempo, outros fatores, como o crescimento do consumo de drogas, influencia também nesse número, né? Então, eu desconheço se existe algum estudo hoje correlacionando, né, a variação do índice de criminalidade com a existência de câmeras, né? Acredito que talvez a própria Polícia Militar já tenha esse índice, né? Mas o que se observa, eu participei de alguns projetos na área de segurança pública, né, envolvendo a aplicação de câmeras, particularmente no estado do Salvador, na Bahia, né, cidade de Salvador. A gente instalou algumas câmeras lá durante os eventos, por exemplo, do Carnaval. E dos locais onde eram instaladas as câmeras, havia, digamos assim, um índice de ocorrências muito menor, porque a câmera quebra o anonimato, né? Ou seja, evita que a pessoa cometa algum ato sem poder ser descoberto, né? Então, em sabendo que vai haver uma reação do Estado no sentido de puni-lo, né, a pessoa sempre se comporta de forma diferente. E é natural. Se nós estamos diante de uma câmera, a gente toma uma atitude diferente, né? Então, faz parte da natureza humana.
podemos dizer assim que a câmera ela inibe a atuação do marginal, seja ele alguém que queira praticar algum crime contra o patrimônio, ou mesmo o senhor citou o caso do carnaval, às vezes a pessoa também quer abusar das demais pessoas, principalmente das mulheres, então ele cria uma certa inibição para aquele que está mal intencionado ou tem planos de cometer um crime. Quando há um planejamento, sim. Quando ele vai planejar uma ação criminosa, então ele vai procurar o local onde não tem câmera, onde o sucesso dele, a possibilidade de sucesso, a possibilidade de anonimato é maior. Mas existem sempre os casos em que a pessoa está sob o efeito de droga, por exemplo, e perde, ou bebida, e perde essa relação de perigo, né? Essa relação de que está se expondo. Então pode acontecer isso. Mas sim, a quebra do anonimato vai procurar inibir a ação delituosa. Isso a gente tem observado na prática, né? Eu, por exemplo, na minha própria residência eu tenho câmeras, e as empresas que utilizam câmeras têm um índice de ocorrências menor. Os sistemas hoje, antigamente a gente observava que as câmeras dificilmente elas conseguiam identificar alguém. Aliás, até recentemente, nós tivemos um caso envolvendo uma situação judicial em que as duas pessoas eram muito parecidas e, em função disso, se gerou uma dúvida de quem seria que estava lá naquele determinado banco, naquela determinada hora. Hoje nós já temos tecnologia para, digamos, captar uma imagem real, assim, que sejam inconfundíveis, ou até, digamos, monitorar aqueles olhos, aquele rosto. E isso já está disponível no mercado, essa tecnologia? Sim, é importante observar que cada equipamento, cada câmera, né, vamos dizer assim, com a sua resolução de imagem, né, ela é adequada para uma aplicação. Por exemplo, se eu posicionar uma câmera para visualizar um ambiente como um todo, eu quero apenas observar como as pessoas estão se comportando nesse ambiente, é uma aplicação de câmera, então é uma resolução específica. Se eu quiser identificar o rosto de uma pessoa, então até a posição que a câmera vai ficar, o tipo de lente, a resolução tem que ser diferente. Para isso é preciso ter um projeto, né? Um projeto adequado para aquela situação, para aquela necessidade específica. O caso citado um exemplo foi o banco, né? Então o banco tinha uma câmera visualizando um ambiente de caixas que não era o objetivo dele identificar a pessoa, e sim se havia alguma situação de assalto, de alguém colocar algum explosivo no caixa automático, etc. Já existem tecnologias e alguns caixas automáticos eles possuem a câmera de frente para o usuário. E essa tecnologia permite identificação biométrica para saber se o usuário que está acessando o caixa automático realmente é a pessoa autorizada a acessar aquela conta. Então essa tecnologia já está disponível. Da mesma forma, o acompanhamento, foi citada a questão do acompanhamento de eventos públicos, né? Já existem tecnologias que podem analisar o comportamento das pessoas em um determinado ambiente, através de a comparação com regras, ou mesmo o próprio software ele pode aprender o que é certo e o que é errado. Essa tecnologia é bastante empregada no meio empresarial para a segurança externa ou interna de uma corporação. Agora, professor Carlos, esses sistemas de monitoramento, de modo geral, eles também exigem digamos, um sistema tradicional em que seja acionado vigilantes ou mesmo a polícia. Muitas vezes nós observamos que se tem a informação, mas não tem a ação. Como fazer para resolver essa situação, ou seja, fazer com que aquela determinada ação seja reprimida quase que instantaneamente à medida em que ela vai sendo praticada? Essa questão da integração dos órgãos de segurança pública, empresas de segurança privada e tecnologia já vem sendo desenvolvida e debatida há muitos anos, né? Eu trabalho desde 94 nessa área de segurança privada e atendendo algumas situações de segurança pública também. Mas hoje já existe tecnologia disponível para isso, né? E eu creio que a sociedade está evoluindo para essa integração. Nós já temos várias situações de bancos que são monitorados também pela polícia. É possível trazer as imagens de uma determinada empresa para dentro de uma central de monitoramento da Guarda Municipal ou para dentro do monitoramento da Polícia Militar, né? Existem até, digamos assim, um incentivo por parte da segurança pública de que isso aconteça, tá? Por exemplo, um determinado shopping center num bairro
pode disponibilizar as imagens para que a Guarda Municipal monitore essas imagens em determinados ambientes, ajudando a reduzir o tempo de resposta, porque em tempo real estou observando as imagens. Acompanhando ao vivo. Acompanhando ao vivo, sim. Já existe tecnologia para isso e creio que através dos conselhos de segurança comunitária seja o caminho correto. Até porque seria interessante que os profissionais da área de segurança pública tenham uma formação para conhecer essas tecnologias e saber orientar o cidadão, né, o usuário em geral, em como utilizar corretamente essas tecnologias. Hoje, digamos assim, a maior forma de inibição da marginalidade, da criminalidade, seria a própria câmera. Mas tem outros instrumentos que podem, digamos, detectar a ação dos bandidos, além de ter essa questão visual? A gente sempre cita a câmera de vídeo porque é o mais usual, né? É a que traz mais informações, vamos dizer assim, né? Uma imagem não tem como ser desmentida, né? Mas sim, existem tecnologias como, por exemplo, controle de acesso, né? Através de crachá, cartões de acesso, biometria. Existem tecnologias de detecção de perímetro, existem tecnologias de rastreamento de ativos de celular. Existem tecnologias, por exemplo, aplicáveis no acompanhamento de pessoas penalizadas pela justiça, né, que podem utilizar uma tornozeleira eletrônica, cumprir penas sobre acompanhamento, né? Então a tecnologia está disponível, talvez haja a necessidade de uma melhor utilização dessa tecnologia, né? Na sua área de atuação, por exemplo, as famosas cercas elétricas, elas entram, o senhor é um engenheiro eletricista, elas entram também nesse tipo de tecnologia, porque tem algumas cidades que permitem, outras que não permitem. Como é que o senhor vê? Isso é um fator que inibe a ação do marginal? Inibe, e dentro de certos parâmetros, né? Hoje o marginal ele já tem algumas técnicas para tentar burlar cercas elétricas, né? Vamos dizer assim, aquele que está aproveitando a oportunidade e está fácil pular um muro, ele vai evitar pular com uma cerca elétrica. Mas se ele quiser se programar, ele pode sim burlar uma cerca elétrica. O município de Curitiba, particularmente, tem uma legislação específica que trata do assunto, estabelecendo uma série de normas para evitar riscos de acidentes com crianças, com vizinhos, né? Então está muito bem regulamentado. Existe uma norma da BNT também que trata do emprego correto, da carga máxima que pode ser colocada, ou da tensão máxima, na verdade a carga em joules, né? A energia necessária para causar o impacto, né? E existem cercas um pouco mais simples, né? E existem as cercas um pouco mais profissionais, que são um pouco mais agressivas. Eu diria que a cerca elétrica é uma solução que tem uma aplicação específica, né? Não é aplicável em qualquer situação. É muito comum em condomínios, por exemplo, né? Mas existem outras opções, tá? Existem projetos que nós fazemos, por exemplo, com sensores de fibra ótica, que também detectam, com sensores perimetrais baseados em cabo sensor acústico, sensores a laser. Então, existem diversas tecnologias. A cerca elétrica talvez seja uma das mais simples e baratas e se disseminou principalmente por causa disso. Os riscos, professor Carlos, de uma pessoa sofrer um acidente ali involuntário e vir até a óbito, são grandes numa cerca elétrica ou, digamos assim, ele só faz uma repreensão instantânea ali naquele momento? A norma estabelece que a energia máxima é de meio joule, né? Então não é uma energia que possa causar, por exemplo, algum dano à pessoa. Agora, se a pessoa leva um choque, né, a um muro de 3 metros de altura, ela pode se machucar na queda, mas também ela pode cair independente da cerca elétrica. Então ela correu o risco, ao subir, ela correu o risco de poder cair, né? Não tem como a cerca elétrica ser o causador principal de um dano físico que cause a morte, mas sim ela pode causar em função da descarga elétrica que dá no cidadão, né? Agora, tem um livro, aliás, é objeto de um estudo de um coronel até da Polícia Militar aqui do Paraná, o coronel Bondaruc, que ele analisou a questão da segurança do lado, digamos, do bandido, daquele marginal que comete arrombamentos, que invade moradias. E por esse estudo apontado, que até foi premiado, se não me engano, na França, diz que quanto mais fechado, quanto mais alto o muro, isso facilita a vida do marginal. Com esses sistemas de câmeras que se monitoram hoje,
pode-se ter segurança dentro de uma casa, mesmo que depois que o marginal entrou lá e tendo muros elevados? Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem a esse respeito. Eu entendo que os sistemas de segurança eletrônica, particularmente as câmeras, elas permitem que eu verifique o que está acontecendo em um determinado ambiente sem ir até o ambiente. Então eu reduzo a minha exposição ao risco. Por exemplo, eu do meu tablet, do meu quarto, eu posso verificar todas as câmeras do perímetro da minha casa. Eu não preciso ir lá fora, acender uma luz, verificar com uma lanterna o que está acontecendo. Então isso realmente me deixa mais seguro, não me dá só uma sensação de segurança, me deixa seguro. Na área de segurança pública é a mesma coisa. É possível que a segurança pública, os órgãos de segurança pública estejam presentes de forma rápida, por exemplo, no terminal de Santa Cândida, onde tem várias câmeras lá, né? Está ocorrendo alguma situação no terminal de Santa Cândida. Rapidamente, em segundos, eu tenho a imagem do que está acontecendo lá. Eu reduzo o tempo de deslocamento, eu reduzo o tempo de exposição, né, o tempo de resposta, desculpe, e também diminuo a exposição ao risco dos agentes de segurança. Porque se eu observo pela imagem que eu tenho uma pessoa com um fuzil, né, então é uma outra atitude que eu vou tomar em relação a simplesmente um rapaz pichando o muro. Então são ações diferentes em função de situações diferentes. Eu acredito que o mais importante que o sistema de segurança traz, por isso que eu citei o caso das câmeras, principalmente, é a informação. Uma vez que eu estou dotado de informação, eu vou tomar a ação correta. Eu não vou me expor ao risco, eu vou evitar a exposição ao risco. Nesse sentido, eu acho importante. O senhor falou de uma evolução que houve nesse sistema. Eu lembro que uma das formas mais simples é o alarme. Perfeito. Ainda funciona o alarme? Sim. Fazendo muito. O barulho, assustando. Ele pode tocar também num órgão de segurança ou numa empresa que monitore? O alarme é importante, tá? Por que o alarme é importante? Porque ele quebra exatamente também o fator surpresa, né? Do meliante, que está entrando, pulou o muro, por exemplo. Mesmo que eu não tenha uma cerca elétrica, mas eu tenho um sensor interno, ele vai disparar uma sirene. No momento que dispara a sirene, tirou todo o sigilo da operação da pessoa de poder chegar até a janela e tentar arrombar a janela. Então vai tirar o fator surpresa, né? E a sirene disparando também sempre causa um impacto psicológico no assaltante. Me encontraram, me acharam, já não estou mais aqui anônimo, né, incógnito, né? Então, nesse sentido, o alarme é importante. E o monitoramento remoto, uma empresa de segurança, ou mesmo, hoje é possível monitorar o próprio alarme pelo celular, né? Eu faço isso na minha casa. Então, isso permite o quê? A facilidade de tomar ação de quem está de fora. Por exemplo, se tem uma situação na minha casa e eu consigo identificar, esteja com a minha família presente ou não, eu tenho condições de tomar uma decisão. Se eu vou acionar a polícia, se eu vou pessoalmente, qual ação vai ser tomada. Então, sim, o alarme é importante e por isso se disseminou tanto, né? Há 20 anos atrás, os alarmes eram bem mais simples, com menos recursos tecnológicos, né? Hoje é possível todo cidadão, ele mesmo, monitorar o seu alarme, independente de monitoramento de uma empresa de segurança. Nós estamos falando bastante de monitoramento de sistemas eletrônicos voltados a moradias, a prédios, etc. e tal. Mas tem uma área que os sistemas de segurança são importantes, que são os automóveis. Hoje, esse sistema todo me parece que é controlado até por satélites. É isso mesmo? Existem alguns níveis de segurança para automóveis, né? Existe o nível de segurança embarcado no próprio equipamento, né? Que o fabricante já produz com a chave código. Esse é um nível básico, que teoricamente quem vem com a intenção de fazer uma ligação direta não vai conseguir levar o carro, né? Existe o sistema de rastreamento de veículos, que pode ser rastreado por satélite ou por celular, por rede GPRS. Existe o sistema de bloqueio de veículos, né? Então, vários níveis de segurança. Algumas empresas já prestam serviço de bloqueio, então se eu fui roubado, ligo por qualquer número, ligo para um determinado telefone, um 0800, e digito um código, automaticamente o sistema vai bloquear meu veículo. Então é uma maneira de evitar que a pessoa fuja com o seu carro, né? Então existem vários níveis. E existe o alarme normal, que se tentar abrir o carro, ele vai disparar. São todos meios de tentar evitar que haja um furto, um assalto, que leve o seu veículo. Existe tecnologia bem avançada. Outro dia até eu estava ouvindo uma entrevista em que a pessoa especialista lhe comentava de que a segurança, digamos, do veículo hoje ela é tão elevada
que ela expõe mais o cidadão comum, porque o marginal ele acaba cometendo o crime antes de se chegar até o veículo. Isso procede, professor Carlos? Na verdade, a exposição ao risco ocorre em todos os momentos, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de segurança numa residência, numa empresa, mas eu posso ser abordado na chegada da minha garagem, quando eu abrir a porta eu posso ser abordado. Então ela existe em todos os momentos. Eu não acredito que o uso intenso de tecnologia vai aumentar a exposição ao risco. Ele pode deslocar o risco para uma outra área, né? Mas não aumenta significativamente. Agora, um outro aspecto, nós observamos que essas tecnologias elas evoluem muito rapidamente. E as nossas autoridades policiais, de modo geral, elas estão acompanhando essa evolução. Me parece que o senhor até atua nessa área, dando treinamento para policiais, para empresas, digamos assim, que atuam na área de segurança e de monitoramento eletrônico. Acredito que esteja havendo uma procura maior por esse tipo de informação, né? Recentemente, o ano passado, dei uma palestra no curso de aperfeiçoamento de oficiais aqui da Polícia Militar do Paraná, a convite do Coronel Dabu, onde nós apresentamos alguns aspectos importantes que devem ser considerados e conhecidos, né, pelos oficiais superiores que estavam se formando, no que tange a dimensionamento de alguns sistemas de segurança eletrônica. Por exemplo, o caso mais típico foi de dimensionar corretamente a resolução de uma imagem de câmera. Se eu quero identificar uma pessoa, identificar um objeto, se é uma pessoa ou se é um animal a tantos metros. Então, existe sim, os órgãos de segurança pública têm estado presentes, inclusive, em diversas feiras internacionais de segurança. A gente encontra muitas pessoas da área de segurança pública, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército e das guardas municipais. Eles participam muito de eventos e estão buscando, sim, essas informações. Quais seriam, professor Carlos, digamos, as tecnologias hoje mais usadas? E quais o senhor aconselharia alguém que busca, digamos, ter um grau mínimo de segurança na sua residência para aplicar, ou seja, para introduzir e ter também o seu sistema próprio de segurança? O mais indicado no primeiro momento é a instalação do sistema de alarme, tá? Porque ele é básico para detectar qualquer tentativa de Esse é uma intrusão. espécie de cinto de segurança, então, Perfeitamente, é o básico. Da segurança eletrônica. No segundo momento, a aplicação de câmeras, né, com acesso remoto de imagens, que hoje isso é uma coisa rápida, fácil e bastante barata. Hoje existem equipamentos bastante baratos para isso. Então, eu quero agradecer a presença do engenheiro Carlos Barbosa. Nós, nesse segundo bloco, debatemos sobre tecnologias aplicadas à segurança. Dizer que eu não tenho dúvidas, doutor Carlos, que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. À disposição.